Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de nossa língua sem mistérios. E, continuando nosso assunto sobre vozes verbais, o terceiro tipo de voz verbal é a reflexiva, que também pode ter aí a voz reflexiva recíproca. Bom, a voz reflexiva, a gente lembra aí, né? Reflexo. Nossa, existem até o reflexo sonoro, né? Bom, mas aí já é questão de física. Nós que não temos baixa visão, né? Somos cegos. Me lembro muito disso pela questão do retorno do som. Então há um reflexo, pois bem assim é a voz verbal reflexiva, que é quando o sujeito sofre e também pratica a ação. A formação é a seguinte: sujeito mais verbo mais pronome, que pode representar o objeto direto ou indireto, que também representa aquele sujeito. Que aí pode ser me, te, se, nos, enfim. Exemplos: atropelou-se em suas próprias palavras. Outro: eu me cortei na cozinha. Claro, né? Você praticou essa ação de corte, né? E claro, né? Foi sem querer. Então, ninguém lhe cortou, você mesmo se cortou. Olhei-me ao espelho. Ou ainda, machucou-se todo naquele jogo de futebol. E ainda há casos, o que eu me lembro, né, que o verbo por si só pode representar essa situação, né? Por exemplo, o verbo suicidar. Né? Quem é que se suicida? Infelizmente, né, a própria pessoa. Então já é um verbo com a voz reflexiva. Não tem como alterar isso. E aí também existe a voz reflexiva recíproca, onde há a ação entre dois ou mais sujeitos que pratica e recebe a ação. Como, por exemplo, o verbo abraçar. Mas há outros verbos que, dependendo do sentido, se tornam apresentam essa voz reflexiva. Aqui, ó. Eu, meu irmão e meus primos damos-nos bastante bem. Olha aí. Se dão, né? Não é só, tipo, eu que me dou bem com o meu primo. Não, são ambos que se dão bem. Aqui, os dias passam-se com grandes novidades, né? Interessante que eu nunca pensei dessa forma, né? De forma recíproca. Os dias se passam. Mas há outros verbos, né, mais amorosos aqui, como casar, amar. E também o contrário, né? Odiar, detestar, enfim. Então, gente, só para fechar aqui o assunto, eu citei aqui verbos intransitivos, só para relembrar, são verbos que não necessitam de complemento, que é o objeto direto ou indireto. Ele já completa o seu sentido apenas com o sujeito.
pode ter após, né, ele que aí já são chamados dos adjuntos adverbiais, que é um complemento a mais, uma informação a mais. E muitas vezes o verbo que é transitivo, dependendo do contexto da frase, pode ser intransitivo. Então temos a frase aqui: o chefe não me chamou para a reunião. Então não seria tão... aliás, o verbo chamar, ele é um verbo intransitivo. Mas ele pode aqui estar até exercendo uma função como um verbo transitivo indireto. Então aqui não teria como também ser um verbo com a voz verbal passiva. Seria ativa, mas não admitiria a transposição para a voz passiva. Agora, outro exemplo de como o verbo pode ser intransitivo ou transitivo, dependendo do contexto. Pedro se casou. Aqui, né, o verbo casar está como um verbo intransitivo. Por si só, a gente já entendeu. Mas poderia aparecer aqui de outra forma. Pedro se casou com Maria. Ou ainda aqui, acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, aliás, de tempo. Pedro se casou ontem. Então, também, se você vê frases como tipo, precisa-se de funcionários para uma chácara. Aqui não tem como ser uma voz passiva sintética, uma vez que o verbo precisar é transitivo indireto, nesse sentido, né, de necessidade, necessitar. Sendo voz passiva, teria que o verbo ser transitivo direto, sem um objeto indireto, com um objeto direto. A gente sabe, né, que o objeto direto é quando ele pede uma preposição. Se o verbo precisar estivesse no sentido de acertar, como assim, no exemplo. Precisa-se o alvo certeiro ou certo. Bom, algo bem redundante, mas é nesse sentido. Aí sim o verbo precisar está como objeto, aliás, como transitivo direto. E aí poderia se transpor de voz ativas ou poderia sim ser uma voz passiva sintética e se transpor para uma voz ativa. E essas foram as nossas dicas. Estudar é sempre bom. Até a próxima, pessoal!